Oi pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa coisa odienta de desejar a destruição, o mal do outro, ou do oponente, ou adversário político, o que quer que seja. Eu trago essa reflexão porque Lula está até então internado e começou a surgir nas redes sociais uma onda odienta, inadequada, principalmente o que mais assusta, propagada pelas pessoas mais idosas. Eu vi vários casos de homens idosos que os netos zoaram, colocaram plantão da Globo, fingiram que Lula morreu, que o idoso não conseguia nem pular de tão debilitado e velho que estava, mas estava vibrando a possível morte de Lula. E eu vi também outros casos de pessoas comemorando que supostamente Lula estava morto, até porque muitos aloprados acreditam nessa teoria de que Lula tem 4, 5 sócias. Essas pessoas comemorando, inclusive falsificando o atestado de óbito, ou seja, a certidão de óbito. Aí eu falo para vocês, falsificar documento já é crime. Falsificar um documento que ateste que outra pessoa morreu é muito mais grave ainda. É muito grave. Pablo Marçal está correndo o risco de ficar inelegível porque ele pegou e deu publicidade, publicou um documento falso que alegava que Boulos tinha sido internado, enfim, documento falsificado com o nome do médico falsificado, tudo fraude. Imagina falsificar um documento atestando a morte de uma pessoa e cada aloprado, cada doido, odiento começou a divulgar isso de uma maneira inadequada, inoportuna, comemorando a morte das pessoas. A gente não deve comemorar a morte de ninguém, eu já falei isso aqui, nem de cachorro. A gente não deve comemorar a morte de ninguém, não é adequado. A gente não deve comemorar a morte. E antes que falem que eu sou lulista, não, eu não sou lulista, nunca fui lulista. Mas é inadequado a gente ver pessoas, inclusive idosos, comemorando a morte de uma pessoa. E por isso que depois que se o Supremo ficar nessa questão de regulamentar as redes, muita gente fala, censura, depois vocês não reclamam. Porque sim, se vocês não censuram, se vocês não reclamam de quem falsifica uma documentação que é crime, vocês não podem reclamar que isso seja proibido. Porque senão a gente vai parar. Imagina você aí do outro lado, se agora a liberdade de expressão, que não dá direito para crimes cometer, começar a te afetar na seguinte forma, que as pessoas que não gostam de você começam a criar documentos falsos para afetar a tua honra, criar discursos de ódios para tentar te atingir, tudo discurso mentiroso. Imagina se isso é adequado. Colocando você, seus filhos, as pessoas que você ama, seus entes queridos, numa situação vexatória, numa situação mentirosa, só porque querem atingir. Você não ia pensar a essas pessoas o rigor da lei? Então a gente não pode nem deve começar a propagar ódio, porque peraí, gente, primeiro que é um presidente da República, querendo ou não, é o chefe do Estado. Segundo que é um ser, não, primeiro que é um ser humano, né? Segundo que é um presidente da República. Então é um ódio que é inadmissível, que é inadequado, que a gente não pode normalizar isso. E ainda Pavinato fazendo brincadeirazinhas. O presidente do Brasil morreu. Um cara desses, com a relevância que ele tem, fazer uma pataquada dessa, mas ele faz porque sabe que o povo gosta, dá risada, acha bacana, se alimenta desse ódio.
E esse ódio para o pavinato converte em quê? Money. Porque converte em dinheiro para ele. Isso é muito inadequado. Aí depois que se o Supremo falar não, precisa se regulamentar, porque se a gente não regulamentar, tem muita gente que é odienta, que começa a fazer documento falso de atestado de óbito, começa a fazer registro criminal falso, falando que você aí, que você matou, que você estuprou, que você violentou, coisa que você não fez. Então, vocês estão entendendo que a gente não pode se alegrar com os crimes e as mentiras que o outro pode ser vítima, porque amanhã pode ser um de nós. Então, não faz sentido que se permita que as redes sociais sejam utilizadas para propagar mentira, para propagar documento falso, seja se for contra Lula, contra Bolsonaro, contra você, contra mim, contra qualquer um de nós, porque a lei ela não é para beneficiar Lula, Bolsonaro. A lei é para todos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu fiquei horrorizada que as pessoas desejem a morte do outro, desejem coisa ruim para o outro. Não é assim que a nossa sociedade prospera, não é assim que a gente, enquanto sociedade, evolui. Então, não faz sentido que a gente bata palma para esse tipo de crime, e isso é crime, e que a gente abra nossos olhos e tenha entendimento e discernimento. Crime não é só o ladrãozinho da esquina, o assaltante, não é. Nós temos um código penal, né? Cada um tem seu código penal, Isso aí é só uma falsificaçãozinha, brincadeirazinha, não é crime. É crime, sim. E a todo criminoso o rigor da lei, não é verdade? Essas e outras informações, análises, você acompanha aqui no meu canal, sem canalice nem oportunismo.